Olá a todos, eu hoje vou falar sobre a Conferência de Berlim e a partilha da África. Então é o seguinte, espero que gostem. Depois da Alemanha se unificar, Otto von Bismarck concentrou-se em melhorar as relações do Império Alemão com os outros países europeus. Então começou a partir daqui uma era de diplomacia e de paz em todo o continente europeu. Esta era de paz e diplomacia ficou conhecida como a Era Bismarckiana. E então vamos lá. Tudo começa em 1877 e 1878. Acontece uma guerra, a Guerra Turco-Russa, Russa-Turco, onde a Rússia invade mais uma vez o Império Otomano para conseguir o controle da Moldávia e da Valáquia, dominando aqui constante partes da Roménia, chegando até à Bulgária. E então, como os turcos otomanos não estavam a conseguir lidar com o ataque, tiveram que se render. O tratado demandava que os otomanos perdessem todos os seus domínios nos Balcãs para o Montenegro, Sérvia, Valáquia e Grécia. Mas a Alemanha, a Áustria e o Reino Unido interferem no conflito e propõem o Tratado de Berlim, onde a Rússia não ganharia quase nada do Império Otomano, mas em troca, um pequeno Estado é criado aqui para os búlgaros, para conseguirem ter uma certa autonomia. Já a Valáquia consegue aqui uns controlezinhos aqui na beira do Mar Negro. Com esta guerra acabada, a Áustria fica a ter uma influência muito enorme na Bósnia e Herzegovina. A Grã-Bretanha, que não participou na guerra, ganhou a ilha de Chipre, tal como aqui pedaços da Líbia, tal como o Egito inteiro. Ou seja, os otomanos, mesmo tendo aceitado a paz do Tratado de Berlim, perderam muito terreno. E o Egito era conhecido por ser um país estratégico, económico e poderoso pela sua grande história. Então, a Grã-Bretanha fica com o Egito e não acaba por aí, porque a França depois também entra nos prestígios da paz do Tratado de Berlim e anexa a Tunísia. Com esta anexação por parte da França, a Tunísia, a Itália fica muito irritada com o seu maior aliado. E por isto é que mais tarde é que a Itália entra na Tripla Aliança, formada por Áustria, Alemanha e Reino da Itália. Depois disto, Otto von Bismarck queria que a paz chegasse aos países europeus. E então
então acontece a Conferência de Berlim, que acontece em 1884 e 1885 no Reichstag, que era o palácio dos chanceleres alemães do Império. Lá foi discutido a divisão do continente africano em zonas de influência, anexações e isso tudo. E então, quando a conferência acabou, os países europeus lançaram-se à colonização e à dominação do continente. Marrocos, na altura, estava a expandir-se, conseguindo partes do Saara Ocidental e conseguindo aqui alguns territórios. Mal sabia Marrocos o que é que lhes esperava no futuro, porque aconteceria mais tarde umas crises marroquinas que falarei mais para a frente do vídeo. E então acontece uma guerra que mudou completamente o destino do Reino Unido. A Primeira Guerra dos Boers, que foi a primeira resistência do continente africano por parte da colonização europeia, porque as repúblicas dos Boers tinham como intuição não serem colonizadas, queriam ser independentes, livres de qualquer domínio europeu, e ofereceu uma grande resistência. Acontece que a Grã-Bretanha entrou na guerra contra os Boers e o Estado Livre de Orange consegue invadir partes da colónia do Cabo, anexando-as à sua república. E então o Reino Unido obrigatoriamente tem que sair da guerra, senão perde a colónia do Cabo, a sua única colónia no Atlântico Sul. Fora este incidente, a guerra abrandaria ali um bocadinho. Durante a conferência, Portugal tinha uma ideia de unir as colónias de Angola e de Moçambique, criando assim uma grande união africana das colónias africanas portuguesas, para assim conseguirem um maior controle na região. Acontece que as colónias que Portugal reivindicava encontravam-se no meio do maior projeto da Grã-Bretanha, que era unir a cidade do Cairo com uma linha ferroviária até à cidade do Cabo, aqui na pontinha do continente sul-africano. Do continente africano, aqui no sul. E a Grã-Bretanha não estava a ver o caso bom para eles, porque se os portugueses conseguissem colonizar a parte de Zimbábue e Zimbábue, os britânicos perderiam o seu próprio plano de unificação. Então a Grã-Bretanha mandou um ultimátum a Portugal a exigir que eles não pusessem os pés sequer na sua zona de influência. O que é que acontece? Na altura Portugal estava em declínio, o seu império colonial estava a cair aos bocados, e eles não queriam estar em guerra com a sua maior aliada, e então aceitaram. Este foi um dos fatores que contribuíram para a dissolução da monarquia em Portugal e para o Partido Republicano, que estava a crescer sobretudo no Porto.
Ahm, então, depois deste incidente, as coisas voltaram ao normal. Entretanto, acontece mais colonizações, como por exemplo a França começa a colonizar a Argélia para começar-se a expandir por ali. Pronto, estava a ser um momento bom em que em que todos os países africanos, em que todos os países europeus pelo menos concordavam com alguma coisa naquela altura. Mas aviso que ainda houve muitas outras tensões durante a partilha da África. Então, com alguns problemas resolvidos, já se continua com a colonização. Estava aí tudo bem, as colónias estavam a colonizar tudo. Portugal ganhou Guiné-Bissau. Bismarck, na altura, não estava muito interessado em colónias, por isso não andou atrás delas. Na Conferência de Berlim, a Áustria, a Rússia, a Suécia, a Dinamarca, tal como a Holanda e a Holanda e mais ninguém. A Áustria, pronto, a Áustria, Dinamarca, Suécia, Holanda participaram na divisão da África, mas não reivindicaram colónias nenhumas, porque não tinham interesse nenhum. A Itália depois foi um dos terceiros países que começou mais cedo a colonização. Eles não queriam ficar para trás, então foram ali dominando, conseguiram aqui umas partes, conseguiram aqui a Somália também. Só existia aqui uma parte que era a Somália britânica. A França tinha aqui a colónia do Djibouti. O Reino Unido tinha aqui a sua própria Somália, que era a Somália britânica, que era assim que era chamada na altura, Somália britânica. E pronto. Depois o Reino Unido também começou aqui uma colonização no Quênia para conseguirem estabelecer um controle aqui na África Oriental, e a colonização continuou assim. Lá iam os britânicos, anexavam ali umas partes, depois eram os franceses que colonizavam outras, etc, etc. Então, até que enfim, em 1905 acontece a primeira crise marroquina. O que é que foram as crises marroquinas? Foi literalmente a França, aqui, e a Alemanha, os dois países que se detestavam e odiavam-se tanto. Queriam dividir a África entre eles. E a Espanha também estava envolvida no assunto. O que é que acontece? A Espanha tinha perdido todo o seu império colonial. Vendeu as Marianas e as Carolinas à Alemanha, perdendo assim todas as suas colónias em todos os sítios. Acontece também uma guerra, que é a Guerra Hispano-Americana, onde os americanos conseguem Cuba, o território de Cuba, e o território de... Esperem aí, eu não vi bem. E o território de San Juan. Os Estados Unidos também conseguem aqui colonizar as Filipinas espanholas. Não conseguem, lutam para as conseguirem. Pronto. Durante a guerra eles anexaram as Filipinas. E pronto. Então a Espanha queria
novamente território para se poder continuar a chamar de Império Colonial Espanhol. Então os espanhóis lá começaram, a partir das suas cidades aqui no norte da África, anexaram estas regiões do norte e começaram aqui uma colonização no Saara Ocidental, já que tinham ali as Canárias. Mas a França entrou na colonização e a Alemanha foi a seguir. E então houve uma guerra entre houve uma guerra fria, entre aspas, entre estes dois países, a Alemanha e França. Só a Espanha que estava ali bem de boa, preocupada por ser invadida por duas potências. E no final, em 1905, a Grã-Bretanha entra no conflito para ser uma espécie de árbitro, onde a Grã-Bretanha abrandou ali as tensões entre a França e a Alemanha, onde a França não tocava em Marrocos e a Alemanha a mesma coisa. Então, os espanhóis conseguiram acabar a sua colonização no Saara Ocidental e já vão-se a preparar para colonizar o resto. Quando, em 1911, mais uma vez, a França e a Alemanha entram novamente em guerra, porque a Alemanha estava a conseguir contactar-se melhor com os indígenas marroquinos. E mais tarde queriam reivindicar Marrocos como um protetorado alemão, o que era péssimo para a França. Então a França volta a entrar em tensões com a Alemanha e a Espanha ficou mais uma vez ali quieta a olhar. No final, mais uma vez a Grã-Bretanha interfere no conflito para conseguir acalmar os dois países e Marrocos é completamente anexada. A Alemanha perde o controle de Marrocos para a França. Em 1911, que é o ano em que ocorreu a segunda crise marroquina, Bismarck tinha sido despedido pelo novo e último imperador da Alemanha, o Kaiser Guilherme II, que era ao contrário de Bismarck, que interessava-se muito por colónias. Então, em 1890, Bismarck é despedido e em 1898 os alemães começam uma colonização na Tanzânia, tal como começam a fazer colonizações em Camarões e na Tobolândia. Pronto. O que mais tarde traria mais tensões. Entretanto, vamos voltar aqui para a partilha da África. E acontece a Segunda Guerra dos Boers, onde o Reino Unido conseguiu mobilizar um exército ainda maior que o anterior, para conseguir dar cabo das 3 repúblicas Boers. A guerra demorou 12 anos, uns 12 aninhos, por aí, com a vitória final da Inglaterra sobre as 3 repúblicas. E assim, o controle total da colónia do Cabo para o Reino Unido. Esta guerra contribuiu muito para vários aspectos da hegemonia inglesa, que mais tarde tornar-se a primeira potência mundial no fim da colonização. Continuando por aqui, os otomanos mais tarde conseguem aqui umas colónias umas colónias dos britânicos em troca aqui de uns pequenos territórios aqui e aqui. Pronto, acho que está certo assim. O que é que acontece? A Itália, que na altura
não tinha mais força nenhuma para continuar a colonização, porque entretanto sim, acontece uma guerra entre a Itália e a Abissínia, que era na altura o Império Etíope. Em 1895 a Itália tenta invadir o Império Etíope, mas falha. A guerra dura um ano e a Itália desperdiça a maior parte das suas provisões na invasão à Etiópia, o que deixa a Itália numa escassez de provisões. E então a Itália precisava de colónias. E então começam por invadir, começam por declarar guerra à Turquia, e começam uma invasão na atual Líbia. Os otomanos não responderam com força nenhuma, pelo contrário, não queriam ter mais inimigos, então deixaram a Itália simplesmente levar-lhes o território. E então lá foi. No final da guerra, os otomanos tinham perdido o controle total da Líbia para os italianos. A França também consegue negociar com a Itália uns pedaços da Líbia, ficando assim o território da Líbia. E então a colonização continuou. A Alemanha, o Império Alemão continua a avançar nas suas colónias. Por exemplo, em Camarões, eles conseguem partes aqui do Gabão, da colónia do Gabão, o que lhes deixa numa extrema vantagem ali na região, e invadem aqui muitas outras partes. Pronto, esperem aí. Pronto, acho que é assim, uma coisa assim do género. Eu não sei. Eu sei é que eles tinham Camarões. Na Tanzânia, os alemães conseguem colonizar tudo aqui, todo o território. Mas o que é que acontece? A Grã-Bretanha, para conseguir ter alguma posse naquela região, foi lá e anexou umas ilhas aqui ao pé da Tanzânia. A ilha de Zanzibar. As ilhas de Zanzibar. Não sei como é que a Alemanha perdeu este. Como é que a Alemanha não conseguiu dominar este território, mas enfim. Depois, os alemães começaram a colonizar a Namíbia. E pronto. A França começa também uma colonização aqui no Gabão. Aqui a Espanha consegue mais um território. E só para perceberem o quão mal estavam a Espanha, depois da colonização de Marrocos, eles só conseguiram isto. Sim. Um minúsculo território da Guiné. O minúsculo território da Guiné Equatorial. Eles estavam tão fracos que nem podiam sequer entrar em guerra nenhuma. Foi um dos motivos porque eles ficaram neutros durante a Primeira Guerra Mundial. Então começa a haver uma colonização ali no Gabão. E então os países estavam a conseguir se industrializar. E acontece também uma outra guerra que deixou os otomanos ainda piores do que já estavam. Acontece mais tarde a Primeira Guerra dos Balcãs, onde, desculpem aí, vou ter aqui que mudar isto, que isto agora, a Valáquia e a Moldávia mais tarde seriam unidas e criariam
a Roménia, o reino da Roménia. Então, acontece a Primeira Guerra dos Balcãs, onde a Roménia, Sérvia, Bulgária e Grécia declaram guerra ao Império Otomano. E assim começa uma longa guerra. Os búlgaros começaram a conquistar território aos otomanos, chegando até Corcu, até Adrianople, onde os búlgaros são parados. Já a Grécia conseguiu invadir várias partes, tal como a famosa cidade de Thessaloniki, e invadiu o resto do território, tal como a ilha de Creta. Os sérvios conseguem invadir boa parte da Macedónia, onde conseguem depois reivindicá-la aos otomanos. Montenegro também declara mais tarde guerra e consegue só um pequeno território. No final da guerra, os otomanos perdem todos os seus territórios para a Sérvia, para a Bulgária e para a Áustria, que, entretanto, anexou a Bósnia e Herzegovina, que eles tinham lá muito controle, e isto mais tarde traria problemas e a Primeira Guerra Mundial. Neste meio tempo, a Albânia consegue proclamar a sua independência ao Império Otomano. Pronto, com o final da Primeira Guerra dos Balcãs, os otomanos ficaram muito furiosos, sobretudo com a Rússia, que a Rússia contribuiu muito para a derrota dos otomanos na Primeira Guerra dos Balcãs. Mas ainda havia uma salvação. A Bulgária estava muito zangada porque a Sérvia tinha ficado com a Macedónia do Norte. Esta, só para a vossa informação, era esta região toda aqui. Até aparece aqui. E então, a Bulgária, furiosa, porque queria tanto a Macedónia, um lugar religioso para eles, declarou guerra e quis apanhar à força o território da Macedónia. Mas o que esta declaração de guerra trouxe foi uma segunda coligação de vários países, incluindo o Império Otomano, na Segunda Guerra dos Balcãs, conseguirem território e tirarem à Bulgária. O Império Otomano consegue recuperar Adrianople, a Roménia consegue esta faixa aqui, a Sérvia consegue aqui esta parte aqui de Stip, e pronto. A Bulgária perde a maior parte dos seus territórios. Entretanto, no meio da Conferência de Berlim, Bismarck durante a Conferência de Berlim, o Kaiser Guilherme I morre e vem Frederico Guilherme IV, pai de Guilherme II da Alemanha. Frederico Guilherme IV só reinou uns meses e depois morreu. E assim ascendeu Guilherme II. Como não haviam descendentes, Bismarck ficou no comando do Império. E então, como sabia que o jovem imperador Guilherme II detestava o chanceler alemão, e Bismarck já estava à espera que o jovem imperador o demitisse, começou a interessar-se mais por colonização. Mas foi tarde demais. Guilherme II culpava Bismarck de ser ele o autor do fracasso da Alemanha nas crises marroquinas. E então,
em 1890, quando Guilherme II já tinha idade para governar, demitiu Bismarck, acabando assim com uma era de diplomacia e de paz na Europa. A Alemanha, na altura, já tinha a Tríplice Aliança criada, que era o Reino da Itália, a Áustria e a Alemanha, numa só união, numa só aliança. E então, Guilherme II preocupou-se em colónias, sacrificando a sua estabilidade e paz que Bismarck tinha criado durante tantos anos. Então, Guilherme II começa a expandir-se pelo Pacífico, conseguindo a Samoa Alemã, umas ilhas aqui deste arquipélago, e as Carolinas e as Marianas que tinham sido que a Espanha tinha vendido ao Império Alemão. Outra coisa, posso também aqui falar um bocadinho sobre as colónias asiáticas, que é a França anexou a Tailândia. Esperem aí um momento. Anexou a Tailândia. O Vietnã anexou o Vietnã e também partes da Tailândia para criar uma colónia ali no extremo asiático. Na altura, quem começou a colonização aqui desta colónia tinha sido Napoleão III da França, que tinha conseguido várias conquistas. Mas foi mais nesta altura em que eles começaram realmente a colonizar o país. Passando esta colónia a chamar-se Indochina Francesa. A Holanda também não esteve presente durante a conferência, durante a partilha da África, mas esteve presente em outros aspectos da colonização europeia pelo mundo, como por exemplo no asiático. Um momento que isto está a dar um lag muito grande. Esteve presente aqui na colonização das Índias Orientais holandesas, conseguindo aqui várias colónias por aqui. Os holandeses também conseguiram aqui uma parte do Timor-Leste que era nosso, que era de Portugal. Eles conseguiram aqui aumentar as suas colónias também, ficando praticamente imparáveis naquela zona. O Reino Unido também avançou aqui muito na Ásia, que eles também não ficaram ali a olhar. Eles, pelo contrário, foram ali anexar a Malásia, esta região aqui, anexaram a Malásia. Esperem lá. Anexaram a Malásia. Eu por acaso vi uns filmes sobre esta colonização britânica na Malásia, que é As Aventuras de Sandokan, o Tigre da Malásia. Se quiserem ver, podem só pesquisar, é fácil. E é isso. E pronto, a colonização também não foi só na África, foi em muitos outros sítios. Então,
No final da colonização, o mapa africano ficou assim. Foi isto que ficou. A colonização ficou assim. A colonização ficou assim. Não aconteceram mais incidentes nenhuns até à Primeira Guerra Mundial. Aí é que foi a gota d'água do imperialismo europeu. E é tudo. Acho que já não há mais nada para contar. Adeus, espero que gostem. Deixem like e adeus.